Olá pessoal, boa noite. Mariela, boa noite, como vai? Tudo bem com você? Brasil Riders aí conosco, um abraço meus amigos. Laerte, boa noite Laerte. E aí Nádia, tudo bom? Juliana Toledo, boa noite. Priscila aí, Priscila. Boa noite. Que bom vê-los aqui, viu? Fico muito feliz. Olá, Márcio. Ediane, boa noite. Laerte, bora estudar. Poxa, obrigado aí pelo feedback, Laerte. Dá um toque lá no chefe pra mim, por favor. Matheus, boa noite. Hugo Alberto, meu irmão, meu amigo de infância. Um beijo grande, meu irmão. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Tarcísio, boa noite. Nádia, boa noite. Ricardo, boa noite. Isso aí, meus amigos. Que bom vê-los aqui. Fico muito feliz. Ei, amor, e Beatriz. Amo vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Oi. Bom, muito bem. Conforme nós havíamos combinado, né? Tinha dito pra vocês que nós iríamos, né, conforme combinamos na nossa última live, iríamos falar aqui sobre responsabilidade civil. Na verdade foi o tema que vocês pediram, né? E aí eu acabei falando de prescrição e decadência com vocês. Inclusive, para quem não viu essa live, ela tá aí no feed. E aí a gente combinou, poxa, vamos falar sobre responsabilidade civil também. Só que é claro, né? A gente começamos a abordar aí o tema, delongamos o assunto e, no final das contas, não, vamos deixar para a próxima semana, já fica combinado aqui a nossa live para a próxima semana, e assim fizemos, né? E cá estamos nós. Então vamos falar hoje sobre responsabilidade civil, espero que vocês estejam aí todos bem. Vou pedir um favor para vocês, seus amigos que estiverem aí prestando exame de ordem, puder aqui mandar um aviãozinho lá para eles, para que eles possam assistir essa live, eu ficaria muito feliz e agradecido, tá bom? Muito obrigado desde já, todos aí que puderem me ajudar. Pô, Priscila, obrigado pelo feedback, fico muito feliz que você tenha gostado. É bom, né, às vezes quando a gente faz assim uma live e percebe que, por mais que seja uma horinha e pouco, a percepção, né, acaba compreendendo melhor ali o conteúdo. Eu fico muito feliz, aí me dá um ânimo a mais, né? Me dá um gás a mais para continuar aqui com vocês. Então, muito obrigado pelo feedback. Obrigado, na verdade, carinho de todos vocês. Recebi aí muito direct pelo Instagram, querendo, né, mais lives. E eu tô aqui para tentar fazer isso. E aí, Vinícius, meu amigo, um grande abraço. E eu tô aqui, né, pra gente continuar fazendo essas lives, para que consigamos compreender o conteúdo e esclarecer eventuais dúvidas, tá bom? Porque aqui nesse bate-papo mais assim informal, a gente consegue esclarecer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Um abraço grande, Tarcísio, meu amigo. Muito obrigado aí pelo feedback. Beleza? Tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa live. Conforme dito, falarei com vocês a respeito de responsabilidade civil. E a responsabilidade civil é um tema muito, mas muito tranquilo. Tranquilo ao extremo, mas afirmo a vocês, é cobrado muito, tanto primeira fase, exame de ordem, quanto segunda fase, exame de ordem. É uma disciplina extremamente cobrada, porque no dia a dia da advocacia é excelente. Ei, Débora, boa noite. Muito obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Obrigado pelo carinho e pelo feedback. Isso aí é bacana também, né? Dar uma descontraída, né, nas aulas. Eu, pelo menos, tento, né? Dar uma descontração ali na aula para poder voltar ao foco, né? Porque senão fica aquela aula pesada, maçante, fica bem complicado. Estamos juntos aí, Tarcísio, meu amigo. Juntos na segunda fase, a gente se vê lá no meu, no seu, no nosso curso. Estamos juntos. Tá? Então, retomando aqui só o raciocínio com vocês. Em responsabilidade civil, então, é muito cobrado. Que, poxa, mas é mais cobrado segunda fase, né? Não. É primeira fase e segunda fase. Que essa live serve tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase? Sim, pessoal.
serve sim tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase. E reitero, é o tema mais cobrado em primeira e segunda fase, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui. Eu tento, Priscila. Eu tento ser o mais tranquilo, né, possível para conseguir abordar o conteúdo com vocês. Ó o Lucas aí, professor excelente, me ajudou muito nas aulas e na segunda fase, essencial para a minha aprovação. Ô Lucas, muito obrigado, meu amigo. Que Deus derrame bênçãos aí na sua vida, que você possa colher mais frutos positivos. Eu tenho a convicção que isso ocorrerá. Obrigado aí pelo feedback, meu amigo. Beijo grande. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a falar de responsabilidade civil. E antes, né, de começarmos a abordar aqui os dispositivos, ver o que é importante e o que não é importante. Primeiro eu vou fazer uma diferenciação aqui muito rápida, muito básica, acerca daquilo que entra como responsabilidade no Código Civil e responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor, porque são coisas muito distintas em relação aos requisitos e regras, tá bom? Só isso, boa noite, Luana. Gustavo, obrigado aí pelo feedback, beijo grande. E dessa distinção entre os dois, precisamos nos atentar ao seguinte, já basta a gente surtando, né, prof? Não, as coisas vão dar certo, tá bom? Firmes aí no plantio que em breve virá a colheita e o seu nome estará na lista dos aprovados. Amém, glória a Deus, que assim seja. Bom, então vamos lá, pessoal. Essas distinções, né, que eu preciso comentar aqui com vocês, mas o beabá é muito semelhante para os dois dispositivos, tá? Com as duas normas jurídicas. Mas primeiro vamos falar do Código Civil, ok? Depois eu comento ali do Código de Defesa do Consumidor, porque quando eu explico no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor fica muito mais fácil a sua percepção. Bom, então vamos lá, pessoal. Responsabilidade civil no Código Civil. Primeiro ponto que a gente tem que guardar na cabeça e nunca mais esquecer é que a responsabilidade civil nada mais é que uma consequência jurídica por conta de um descumprimento imposto pela lei, ou seja, um descumprimento legal, ou ainda um descumprimento obrigacional, que pode sim ter a responsabilidade civil por consequência de um descumprimento obrigacional. Lá do direito das obrigações, eventualmente um contrato, a gente pode ter uma responsabilidade civil. Mas é claro, se estamos falando de responsabilidade civil contratual, nós vamos buscar lá no inadimplemento das obrigações, no 389, 390, 391, ali a gente consegue delimitar algumas coisas acerca do descumprimento de obrigação, tá? Obrigação contratual, que reitero mais uma vez. Mas em contrapartida, aquilo que de fato é o tema que é muito, mas muito cobrado, quando professor Palomais, um abraço grande, meu amigo. Obrigado aí por sua visita aqui na nossa live. Um excelente professor em Direito do Consumidor. Um grande abraço, meu amigo. E ó o Ivan aí, beijão, Ivan, meu amigo. Poxa, que saudade de você. Aparece lá no meu curso assim que as coisas voltarem ao normal, tá bom? Fico muito feliz de vê-lo aqui comigo. Um beijo grande. Bom, vamos lá. Pô, é bacana quando eu vejo esse pessoal que a gente tem um carinho, né? Que tem um carinho conosco. Eu fico muito feliz mesmo. Obrigado, pessoal, por estarem aqui comigo. Bom, então vamos lá. Então, quando a gente está falando dessa parte, envolvendo a responsabilidade civil agora, não a contratual, mas sim a chamada extracontratual, ou seja, fora do contrato, ali, via de regra, a gente sempre interpreta como ato ilícito, tá bom? Ato ilícito. E por que eu estou falando via de regra? Porque, em regra, toda responsabilidade civil pelo aspecto extracontratual, ela traz aqui o ato ilícito, quando nós estamos falando do 186 e 187 do Código Civil. E ali, fico feliz, meu irmão, fico feliz que eu tenha te auxiliado muito, fico mais feliz ainda com o seu sucesso. Me deixa mais feliz ver o sucesso dos amigos, e principalmente quando a gente pode contribuir, ainda que seja um pouquinho, porque o mérito sempre é de vocês. Mas quando a gente consegue contribuir para o êxito de vocês, isso me deixa uma felicidade muito grande, uma felicidade genuína. Obrigadão mesmo, viu? Bom, vamos lá. Então, quando nós estamos falando aqui de responsabilidade civil pelo ato ilícito, eu quero que vocês guardem a regra adotada pelo Código Civil. A regra adotada pelo Código Civil é a responsabilidade civil subjetiva. Poxa, é que eu nunca entendi isso, né, de responsabilidade civil subjetiva, como que é a sistemática, eu nunca consegui perceber e compreender isso
na faculdade e eventualmente agora também, né, nessa altura do campeonato, não tem problema nenhum. Tem matérias realmente que são um pouquinho mais complicadas, mas afirmo, responsabilidade civil é uma matéria muito, mas muito tranquila. Então, quando eu falo da responsabilidade civil pelo ato ilícito, eu quero que você associe imediatamente com o artigo 186. Lá no artigo 186 a previsão é aquele que por ação ou omissão, negligência, imprudência, né, tem toda aquela complementação subjetiva que já chegou lá pra gente falar sobre isso. Aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Qual que é o ponto? O ato ilícito simplesmente é a ação ou omissão que venha cometer o dano a outrem. Só que no dispositivo do artigo 186, eles complementam e falam o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Salvo engano, a letra da lei é exatamente da forma que eu acabei de mencionar. Então, ali quais são os pontos que de fato precisamos nos atentar? Vou até pegar aqui o Vademecum, que aí o nosso Vademecum, que aí eu vejo aqui com vocês e faço a leitura de fato, como o dispositivo prevê. Sem falar da forma objetiva que eu falo em sala de aula para vocês guardarem, né? Olha só, leitura do artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Exatamente o que eu acabei de comentar com vocês. Aqui é a definição do ato ilícito. E aqui é onde traz efetivamente a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva da lei, e isso inclusive a doutrina, traz a responsabilidade subjetiva fundamentando no artigo 86, quando ele fala negligência ou imprudência, acabou. A negligência ou imprudência é justamente quando estamos entrando no aspecto subjetivo do indivíduo. E o que é essa responsabilidade civil subjetiva? O subjetivo é o âmago do indivíduo, é o íntimo dele. Poxa, aquela pessoa ela é legal, é subjetivo isso. A pessoa pode ser legal para você, para mim ela é chata pra caramba. Não, aquela pessoa ali ela é leal, pode ser leal com você, comigo ela é muito desleal. Aquele amigo que enfia, né, faca nas costas, né? Aquela pessoa ali ela é bonita, pode ser bonita para você, para mim é feia. Vejam, aspectos subjetivos. E aí o exemplo que eu gosto de brincar na sala de aula, né? Quando mamãe e papai chegavam pra gente quando a gente era pequeno, se a gente já tivesse estudado direito, a gente ia responder, né? Ai, menino, menina, como seu quarto tá bagunçado. E íamos responder o quê? Isso é subjetivo. Na sua ótica ela é bagunçada, no quarto tá bagunçado, na minha ótica não, porque é subjetivo. Então subjetivo é o âmago. E se é o âmago, precisamos analisar se a pessoa agiu ali com o dolo ou a culpa. É a culpa ali, né, no sentido lato sensu e no sentido estrito sensu. Quando estamos falando da culpa propriamente dita, é ela que fundamenta o ato ilícito e que, consequentemente, traz a obrigação de reparar. É por isso que é inevitável que falemos do 186 cumulando com o 927. Por quê? No artigo 186 traz aqui a definição da responsabilidade civil subjetiva. Todo fato ele pode ser por meio de ação, o sujeito vai e comete o dano, ou por omissão. Ele deixa de fazer algo, deixa de ter alguma prudência, por exemplo, e acaba trazendo um dano. Opa, pera lá. A ação ou omissão está definido no fato, dentro dos elementos da responsabilidade civil que a doutrina aqui aborda muito bem. Consequentemente, temos o dano. Por óbvio, tem que ter um nexo causal deste fato com esse dano. Porque não adianta falar que eu bati meu carro aqui na esquina no poste e uma senhorinha que estava a 2 quadras daqui, ela faleceu. E tentarem me processar, falam, não, hein, que você tem que se responsabilizar pela senhorinha. Senhorinha, não, tá errado, não tem esse nexo de causalidade. E o elemento essencial que é a culpa. A culpa é o que traz a responsabilidade subjetiva. Ou seja, se a culpa traz essa responsabilidade civil subjetiva, ela precisa ser comprovada, demonstrada em juízo, para que, consequentemente, gere a obrigação de indenizar.
Beleza? Esse é o primeiro ponto que precisamos ter muito bem em mente. Já dou continuidade aqui com vocês. Parei aqui na mensagem do Ivan. Amém, você me ajudou demais, não por ensinamentos, mas também por orientar. O povo esse sabe muito, muito mesmo. Além da humanidade, humildade e um super pai. Sou premiado pela vida por conhecê-lo, meu amigo. Fico aqui emocionado com suas palavras. Obrigado mesmo, de coração, pelo carinho aí, por essas palavras tão puras ao meu respeito. Obrigado de coração, viu? Beijão no seu coração. Saudade de você demais. Depois me dá um grito aqui no direct pra gente bater papo. Letícia, boa noite. Opa, peraí que travou aqui. Aí, deu continuidade aqui agora. Lu Vasconcelos, boa noite. Ei, João, beijo grande, meu amigo. Âmago, meu cérebro. Ei, Maria do Carmo, beijo grande. Saudades. Bom, então aqui todo mundo compreendeu? Preciso só que vocês me deem um alô aí, se está tudo certo. Se vocês compreenderam exatamente como que funciona essa parte introdutória envolvendo a responsabilidade civil subjetiva. Tá? Por favor, depois me deem um alô. Minha primeira aula foi com você há 5 anos atrás. Meu TCC foi sobre esse tema. Ô Isa, muito obrigado, viu? Obrigado aqui pela sua participação. Obrigado demais por estar aqui comigo. Beijão grande. Qual o tema da live? Tiaz 123, responsabilidade civil, tá? Acho que é Tiago, provavelmente. Responsabilidade civil, Tiago. Ok? Todos aí compreenderam? Só me dá um alô aí, só mandar um joinha aí, um emoji aí, tá tudo certo. A gente continua seguindo essa interpretação, porque agora eu vou acumular os dois, tá? Luana, obrigado. Sim, tudo certo. Maravilha. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum alô aí, do feedback, se tá tudo certo. Se tiver qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aqui, a gente para a live, eu esclareço a dúvida, depois a gente continua, tá? Como se fosse sala de aula mesmo. Ou melhor, como se fosse uma aula particular, né? A gente... Aqui é mais fácil trabalhar assim, que a gente vai esclarecendo aqui os pontos cruciais que dá o tilt ali, né? Deixa você em dúvida. Maravilha, Tarcísio, Ricardo, Marcelo, ótimo. Então matamos isso, já entendemos ali o que é responsabilidade civil subjetiva. Se estamos falando de responsabilidade civil subjetiva, envolve o quê? Exatamente o elemento culpa. Preciso demonstrar a culpa para que haja consequência jurídica em indenizar o indivíduo. Beleza? Ok? E para isso, qual... Beijo aí pro... É Douglas, não é isso? Se eu não me engano, né, Pri? Manda para ele um beijo. Então, como que nós vamos acumular isso? Né? O artigo 186 e, é claro, o 927. Lá no 927 é quando ele fala exatamente no capítulo 9 sobre a responsabilidade civil e no capítulo, não, desculpa, no título 9 sobre a responsabilidade civil e próprio capítulo 1 ele começa a falar sobre a obrigação de indenizar. Veja que aqui ele já fala obrigação de indenizar. Ô Simone, muito obrigado aí, obrigado pelo feedback. Ó, o mestre aí do direito penal, meu amigo, meu irmão Fernando Tadeu Marques, obrigado aqui, meu irmão. Você é referência aí para mim como ser humano e também como professor de direito penal e processo penal. Um beijão grande para vocês, viu? Obrigado mais uma vez aí pela força, meu irmão. Obrigado, Pri. Obrigado. Ele vai ter que fazer direito daqui a pouco, hein? Vai ter que fazer direito daqui a pouco. Bom, então vamos lá. E aí no 927 a gente começa a compreender e casa com o dispositivo do 186. Olhem só. Leitura do artigo 927 e aqui é a fundamentação, o porquê que no Código Civil a regra é responsabilidade civil subjetiva. Falarei mais uma vez. No Código Civil, a regra é responsabilidade civil subjetiva. Olha só a leitura. Artigo 927 do Código Civil, aquele que por ato ilícito... Opa, uma pausa rápida. Aquele que por ato ilícito já está remetendo, então, ali a ação voluntária, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, ou seja, elemento subjetivo. O âmago do indivíduo, ele quis cometer o dano ou não, ele agiu com culpa ou com dolo, qual foi ali a ação ou omissão dele de forma subjetiva. Então é por isso que no Código Civil a responsabilidade civil ela é subjetiva, porque o 927 traz aqui a regra. Repetindo então a leitura.
Aquele que por ato ilícito, aí ele menciona entre parênteses, artigo 186, artigo 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Ponto. Demonstrei que o indivíduo agiu com culpa, conforme o artigo 186, ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência? Sim, acabou. Gera obrigação, a consequência, artigo 927, obrigação de indenizar pelo dano ali cometido. Beleza? Tranquilos? E aí depois a gente aborda a exceção. Daqui a pouco eu vou trabalhar com vocês com um exemplo e vocês têm que guardar o exemplo da forma que eu falarei, tá bom? Porque vocês nunca mais esquecem. Porque a banca vai cobrar sim, tanto primeira fase quanto segunda fase, tá? Então olha só, lá no parágrafo único do 927, eles trazem a exceção. Qual que é a exceção? Se a regra no Código Civil é a responsabilidade civil subjetiva, a exceção qual seria? Não me decepcionem na resposta, por favor. Qual que seria então a exceção? Se a regra é responsabilidade civil subjetiva, qual que é a exceção no Código Civil? Estou esperando aí o alô de vocês. Ah, você vai esperar a participação? Você é carente, hein? Que eu sou carente, tá? Manda aí pra mim. Qual que é a exceção, então, no Código Civil? Se a regra é responsabilidade civil subjetiva, a exceção qual que é? Ó, Luciana comentou solidária. Já vou falar sobre isso, tá bom, Luciana? Guarda só um instante. Noélia falou objetiva, é isso mesmo, objetiva. Não se preocupe, Luciana, é aqui que a gente tem que errar, tá bom? Tarcísio, objetiva. Isso aí. Isso aí, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Não se preocupe, Luciana. Ela já mandou o kkkk ali logo depois. Bom, vamos lá. Todo mundo já está aí afiado. Se a regra é a responsabilidade civil subjetiva no Código Civil, a exceção é objetiva. E aqui eu vou comentar isso, Tiago. Objetiva, parágrafo único do 927. Exatamente isso. Já vou falar a respeito. E aí, qual que é o ponto? Quando a gente fala da responsabilidade civil objetiva, independe da comprovação de culpa. Independe de culpa, eu não vou discutir culpa. Na responsabilidade civil subjetiva, a gente tem que demonstrar 4 elementos. Fato por ação ou omissão, o dano, o nexo causal e o elemento da culpa. Ok? Culpa envolvendo aqui o dolo ou a culpa propriamente dita. Como eu disse para vocês, culpa em sentido lato, culpa em sentido estrito. Ok? Beleza. Na responsabilidade civil objetiva, ela simplesmente tem que demonstrar 3 elementos. Ela só discute 3 elementos. Quais são? Fato, por ação ou omissão do mesmo jeito, dano e o nexo causal entre o fato e esse dano. Em que não tem 4º elemento? Não tem 4º elemento. É simplesmente fato, dano e o nexo causal. Ponto. Isso é a responsabilidade civil objetiva, que está aí no artigo 927, no seu parágrafo único. Leitura rapidamente do parágrafo único com vocês. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Ponto. Está aí a exceção que é a responsabilidade civil objetiva. Tranquilos? Beleza? Muito bem, já eu falo do CDC, Tarcísio, mas é isso mesmo. Olha só, e aí vamos lá, vamos só esclarecer aqui a Luciana, que ela comentou, solidária. Luciana, tem que tomar cuidado em relação à situação envolvendo solidária, porque a solidariedade é aquele quem vai responder pelo dano. Poxa, tem ali a possibilidade de ter diversos autores do dano. Essa responsabilidade, ela é única do indivíduo, direta do indivíduo, ela é solidária desses indivíduos ou ela é subsidiária? Primeiro vou nesse, se eu não conseguir vou nesse. Isso é simplesmente para a identificação de quem cometer o dano e, consequentemente, quem tem a obrigação de reparar o dano. Isso é a consequência envolvendo os agentes, os autores do dano. Não tem nada a ver com a responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, porque na responsabilidade civil
subjetiva ou ainda objetiva, são elementos necessários para que, primeiro, comprove ali tais elementos, demonstrando que de fato houve o dano e que o indivíduo tem a culpa em relação a esse dano cometido, e posteriormente a obrigação de indenizar. E nessa obrigação de indenizar, após a situação comprovada do dano e a responsabilidade civil para indenizar, que aí sim a gente entra no que você muito bem questionou e pontuou. Ah, solidária. Não. A solidariedade é como consequência da reparação daquele dano. Em que eu não consegui entender isso, eu sempre tive dificuldade com essa matéria. Não tem problema, é aqui que eu quero que vocês participem e falem. Vou mostrar para vocês. Imagine o pai em relação a seus filhos. Né? Tem ali a criancinha, aquela criancinha, normalmente criança tem uma vitalidade, né? Uma energia que não para, né? Vai, entra na loja, sai da loja, vai num canto, vai no outro, sai correndo, não sei o que, tudo tal. Imagine que essa criança, no seu prédio, bem agitada, seu filho vai passear, brincar ali na garagem, porque hoje o playground já está saturado de tanto que as pessoas estão em casa e estão brincando no playground o tempo todo, e resolve dar uma variada, né, no ambiente, vai lá para o estacionamento. Foi lá no estacionamento, viu um carro bonitinho, viu lá uma BMW, né? E essa criança, quando viu, falou assim: nossa senhora, que carro lindo, né? Poxa, essa pessoa é muito abençoada. Vai, pega uma chave, né, dele de casa mesmo, escreve lá: Deus te ama, Deus te abençoe. Risca lá na BMW, pensando simplesmente em deixar uma mensagem ali para abençoá-lo, porque a criança ainda não tem essa cognição que ali, né, está ocasionando um dano muito grave. Ela não tem a gravidade ainda, a dosagem disso. Tanto é que ela é absolutamente incapaz, lá conforme o artigo 3º do Código Civil. Mas enfim, não vou abordar essa parte. E aí vem o ponto. Poxa, o dono do carro, é claro que ele vai ficar pé da vida. Porque, pô, os caras rabiscaram o meu carro, vai puxar na câmera, vai estar lá a criancinha escrevendo: Deus te ama, Deus te abençoe, né, no carro dele. Quem vai responder por isso? A responsabilidade é de quem? E aí a gente entra exatamente neste ponto. Poxa, é claro que ali vai estar comprovado que a criança agiu com culpa, né? Foi ela que foi lá e escreveu no carro, na BMW, na garagem, mas o ponto crucial quando nós falamos acerca desta responsabilidade do pai em relação ao filho. E olha só o que traz o 932, e aí eu vou esclarecer a sua dúvida. Tá, Luciana? Olha só, são também responsáveis pela reparação civil. São também, acabou, entra aqui na solidariedade, tá? São então solidários na reparação civil. Inciso 1, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Acabou. Percebeu? A solidariedade, aqui no caso, a lei está impondo, e a lei sempre trará essa responsabilidade, se ela é solidária ou não, ou se ainda ela é subsidiária. Então, separe. Uma coisa é elementos da responsabilidade civil, para identificarmos se de fato há uma responsabilidade civil subjetiva ou objetiva. Outra coisa é em relação àqueles que poderiam ser obrigados a indenizar. E aqui o pai, em relação aos seus filhos, tem a obrigação solidária. Artigo 932, inciso 1, é um exemplo disso. Mas já já a gente vai chegar lá, eu vou aprofundar. Só quis antecipar esse tema para que você consiga, né, acompanhar aqui a nossa revisão e compreender, não ter mais essa dúvida, tá? Que não se preocupe, ela é extremamente normal, tá? Não tem essa, um tema que eu não vou conseguir entender. Você consegue entender? A gente explicando aqui, com calma a gente vai se ajeitando e vamos aí entendendo, tá bom? Espero ter esclarecido aí a sua dúvida, tá, Luciana? Bom, muito bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui as mensagens. Objetiva, opa. No CDC que o Tarcísio já fez um comentário que está correto, isso mesmo, Tarcísio. Casos especificados em lei, isso. Confia e vai, solidária não se presume, decorre de lei ou da vontade das partes, perfeito. Dora, boa noite. Daiane, boa noite. Beatriz, boa noite. Silva Yumi, boa noite. Igor, boa noite. Ei, Michel, Mike. Saudades, beijo grande. Edcarlo, perdão. Luciana, entendi. Maravilha, Luciana, obrigado. Obrigado aí pelo retorno aí. Opa,
É ruim às vezes aqui mexer, né? Noélia, pessoal aqui dando risada. Nossa, é o exemplo, né? Complicado, mas o pessoal guarda, não esquece nunca mais o exemplo que eu trouxe. Tadinha, minha filha de 4 anos, kkk, é exatamente isso, os pais, isso. Daiane, acho que é o Tiago aqui, Tias. Professor, para caracterizar a responsabilidade subjetiva é necessário o nexo causal, a negligência e imprudência, os 3 juntos ou apenas um destes já podemos caracterizar? Olha só, Tiago, eu acho que é Tiago seu nome, me corrija se eu estiver errado aqui, tá bom? Eu sei que é o seu nickname aí, mas que fica complicado pra mim, Tias, 1, 2, 3, aí eu só deduzo aqui que seja, peço perdão, desejar novamente, tá, meu amigo? Veja só, quando nós estamos falando aqui da responsabilidade civil subjetiva, eu preciso acumular os 4 elementos. Quais são esses 4 elementos? Fato, dano, nexo causal e a culpa. Esses 4 elementos são necessários. A negligência e imprudência que você mencionou e que o artigo 186 menciona é simplesmente em relação à culpa, tá correto? O nexo causal, ela é necessária também para que esteja aqui caracterizando o dano. E aí o fato por ação ou omissão daquele agente e por último ali o dano propriamente dito. São 4. Se faltar qualquer um desses 4 elementos, pode guardar desta forma. Não tem obrigação de indenizar. Não restou um desses 4 elementos, quando nós estamos falando da responsabilidade civil subjetiva, não tem a obrigação de indenizar. Beleza? Pai e a mãe se lascam, acabou, exatamente isso. Luciana, uau, aula particular para mim. Imagina, Luciana, tô aqui à disposição, tá bom? Eu que agradeço a participação de vocês. Daiane, saudades também, obrigado pelo carinho. Isso, tem que ser as 4. Exatamente isso, Luciana. Os 4 elementos da responsabilidade civil. Exato. Ok, aqui todo mundo então entendeu aí como que funciona, né? Subjetivo, demonstra culpa. Objetivo, independe da culpa. É simplesmente fato, dano e o nexo causal. Demonstrou os 3 elementos, acabou, gera obrigação de indenizar. Na solidária aqui eu já dei uma esclarecida rápida aqui com vocês, mas já vou aprofundar a respeito disso, que é muito importante. Bom, então... responsabilidade civil no Código Civil, vocês já estão entendendo, vocês já estão manjando como que funciona, o que é, como que é abordado ali o conteúdo. Beleza? Vamos fechar só um pouquinho a gaveta aqui do Código Civil. Vamos abrir a gaveta agora do Código de Defesa do Consumidor. A regra no Código Civil, ela é subjetiva e como exceção, objetiva. No Código de Defesa do Consumidor, que é a gavetinha que nós estamos agora, a regra é a responsabilidade civil objetiva. Simplesmente, para gerar a obrigação de indenizar o indivíduo, preciso demonstrar o quê? Fato, o dano e o nexo causal. Acabou. Acabou. Por quê? Lá no Código de Defesa do Consumidor, regra é responsabilidade civil objetiva. Ponto. E a exceção? Bom, se lá no Código de Defesa do Consumidor a regra é responsabilidade civil objetiva, como exceção é a responsabilidade civil subjetiva. Ok? Percebe que mudou? Inverteu ali totalmente a ótica dentro do Código Civil e agora a ótica dentro do Código de Defesa do Consumidor? É o inverso. Mas os elementos, hein, são os mesmos. Só que no Código de Defesa do Consumidor isso é muito mais fácil guardar. Por quê? Porque no Código de Defesa do Consumidor, você, em qualquer ação consumerista, vai pensar o que? Opa, responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque é relação de consumo. Acabou. Fato, dano, nexo causal. Morre o assunto. Beleza? E a subjetiva, Henrique? Subjetiva é diferente. Quais são os elementos que nós falamos? Fato, dano, nexo causal e o 4º elemento que é a culpa. Eu preciso demonstrar a culpa também lá no Código de Defesa do Consumidor, mas como exceção à regra no CDC. Deu para entender aqui essas duas colocações, envolvendo Código Civil e Código de Defesa do Consumidor? Me dê um alô aí, por favor, para que não fique aí confuso essa interpretação de vocês. Eu preciso que vocês consigam dividir, tanto para a primeira fase do exame de ordem, quanto para a segunda fase do exame de ordem, dividir essa distinção entre as duas normas jurídicas, tá bom? Professor Marco Antônio, grande abraço, meu amigo. Obrigado aí pelo carinho por estar aqui conosco nessa live. Direito consumidor na veia, é isso mesmo. Obrigado pelo carinho, mais uma vez, pela passagem aqui. Um beijo grande no seu coração, espero que todos aí estejam bem.
Noélia, aprendi com você, super professor. Obrigado, Noélia. Obrigado aí pelo feedback. Na faculdade, verdade, verdade. Obrigado mesmo pelo carinho, viu? Bom, então a gente guarda exatamente desta maneira. Me dê só um alô aí para ver se vocês compreenderam essas duas distinções envolvendo as duas normas jurídicas, por favor, pessoal. Tá tudo certo, sua explicação está bem clara. Maravilha, Luana. Muito obrigado. Confie e vai, sim, entenda as duas distinções. Maravilha. Esperar só mais um povinho aí dar o feedback, aí a gente dá continuidade aqui e aprofunda um pouquinho mais. Entendi. Ótimo. Bom, tranquilo, professor. Obrigado, Mila. Obrigado por tê-la aí conosco aí. Muito obrigado pela participação também. Bom, então aqui já identificamos, já conseguimos distinguir o que é responsabilidade civil subjetiva e o que é responsabilidade civil objetiva. Ótimo. Agora eu vou trazer exemplo para vocês. E esse exemplo, Marcelo, entendi, mas qual seria o caso de exceção no CDC? Beleza, Marcelo? Se a regra é a responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo, a exceção a essa regra é a subjetiva. Entendeu? A regra é a objetiva no CDC e a sua exceção é a subjetiva. Perfeito, Marcelo? Mas você já entendeu os dois institutos? Acho que a sua dúvida era só em relação a isso. Nádia, obrigado pelo feedback. Maravilha. Então, muito bem. Agora a gente já sabe o que é uma responsabilidade civil subjetiva e como ela será cobrada. E também sabemos o que é uma responsabilidade civil objetiva e o que eu preciso me atentar quando ela for cobrada ali e a sua consequência que venha a gerar a obrigação de indenizar. Beleza? Muito bem. Agora eu vou dar um exemplo e a resposta vai ser a mesma, tanto para o Código de Defesa do Consumidor, quanto para o Código Civil. E eu vou provar isso para vocês depois, tá? Bom, então vamos lá, vamos ao meu exemplo. Ele é bobo, mas é didático. Quando nós falamos do médico cirurgião plástico, ok? Médico cirurgião plástico, profissional liberal. Aquele médico, ele realizou uma cirurgia plástica no seu paciente. Suponhamos aí que seja o implante mamário. Foi lá, fizemos o implante mamário, ele deu todas as recomendações. Olha, você não pode tomar sol, você tem que passar creme para que haja ali uma cicatrização e não deixe com estrias. Evite levantar os braços, inclusive para tomar banho, para que a prótese fixe no local adequado. Utilize a cinta até o final ali do nosso tratamento. E aí depois, quando tivermos ali o pós-operatório, você permanece ali passando creme durante certo tempo para que fique tudo da forma que você espera, né, esteticamente falando. Muito bem, ele deu todas as recomendações. Ele inclusive perguntou ali no pré-operatório se a pessoa tinha aquela... Daqui a pouco me vem aqui na cabeça, tá? O nome técnico para isso. Mas aquela cicatrização adequada, depois vem, e eu falo para vocês. E aí a pessoa fala, não, é tudo perfeito, minha cicatrização é correta, é bem tranquila e etc tal. Muito bem. Final das contas, quando tira lá a cinta, ao invés de ficar fixado da forma que havia ali, né, a sua percepção, fica com a olho, né? Ficou uma correta e a outra meio tortinha ali. Queloide, obrigado, Samara. Queloide, muito obrigado. Exatamente isso. E aí fica ali, né? Depois tirou a cinta, fica torto. Beleza. E aí o que vai acontecer com esse indivíduo, esse paciente? Ele vai chegar e vai falar, poxa, pera lá, ficou caolho, eu não vou ficar no prejuízo, eu vou processar esse médico, esse cirurgião plástico. Muito bem, vai lá, distribui a ação. Distribuiu a ação, o enunciado vai falar exatamente isso. E é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção agora no meu exemplo. Indivíduo A processou o médico B por conta da sua cirurgia plástica não ter fixado da forma que ela gostaria, ficando ali caolha. Entretanto, no decorrer do processo, não restou comprovada a culpa do médico, ali do profissional liberal. Haveria ali a obrigação deste profissional liberal, o médico, indenizar o seu paciente? Caso positivo, né? Eu quero que vocês me respondam aqui.
qual que seria a responsabilidade desse médico? Se ele for obrigado a indenizar, qual que seria a responsabilidade? Subjetiva ou objetiva? Essa é a minha pergunta para vocês. Confie, vai. Responsabilidade profissional liberal será responsabilidade civil subjetiva. Correto? É isso aí. Profissional liberal, a necessidade de se provar culpa. Responsabilidade civil subjetiva. Isso, começa até a dar uma alegria, né? A responsabilidade de resultado neste caso. Isso, eu já vou falar com você sobre isso, tá, Isa? Já vou falar com você sobre isso. Daiane, subjetiva. Mila, subjetiva. Fernanda falou que é objetiva, porque não comprovou culpa. Cuidado, Fernanda. Olha só, cuidado. Quando nós estamos falando da responsabilidade civil subjetiva, não é o âmago do indivíduo, aquilo que passa na cabecinha dele, se ele agiu com culpa ou com dolo. Beleza? E o enunciado ali, ele fala que é um profissional liberal, e o profissional liberal, ele só responde mediante a responsabilidade civil subjetiva. E se não comprovou a culpa, não gera obrigação de indenizar aquele dano. Tá bom? Já vou repetir isso de uma forma mais cautelosa e complementando o exemplo, e aí você vai compreender, não se preocupe. Edion não, subjetiva, 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 responsabilidade civil subjetiva, subjetiva. Tiago, que é objetiva, tendo em vista que é responsabilidade de resultado. Bom, então vamos lá. Pelo menos aqui está todo mundo nas mesmas respostas que eu imaginei que de fato ocorreriam. Não se preocupem, tá? Bom, então vamos lá. Primeiro ponto. Gera obrigação de indenizar o dano? Resposta, não. Não gera obrigação de reparar o dano ou indenizar pelo dano cometido. Por que não? Porque o enunciado falou que não restou comprovado a culpa. Se não comprovou a culpa, esquece, não gera obrigação daquele médico profissional realizar a indenização ou a reparação cirúrgica. Por que não, Henk? Porque não restou comprovada a culpa. E o médico profissional que é liberal, ele só responde mediante responsabilidade civil subjetiva. Então, preciso demonstrar no processo que ele agiu com culpa ou com dolo. Se o enunciado fala não restou comprovado a culpa ou dolo desse profissional, esquece, não gera obrigação de indenizar o dano. Aí que vai ficar caolho? Vai ficar caolho. Não tem jeito. Por quê? No processo não restou comprovado a culpa, que é o quarto elemento necessário para que traga a obrigação de indenizar, de reparar aquele dano. Certo, pessoal? Tranquilos? Que mentira que é assim, cara. Eu aprendi na faculdade que a obrigação do médico, ela é obrigação de fim, não de meio. Exato. Só que separe os institutos. Uma coisa é quando nós estamos falando sobre responsabilidade civil. Quando estamos falando de responsabilidade civil é uma coisa. Outra coisa é quando nós falamos de obrigações. O médico, o cirurgião plástico, de fato ele tem uma obrigação fim. Aquilo que ele está demonstrando e falando que para você ficará daquela forma, ele precisa entregar. A obrigação aqui, eu nem vou discutir com você, seu raciocínio está corretíssimo, é obrigação fim. Mas a consequência jurídica de gerar uma obrigação de indenizar ou não este paciente é responsabilidade civil, não tem nada a ver com o direito das obrigações. Ok? Beleza? Eu preciso demonstrar no processo que ele teve culpa. O enunciado em que falou que o profissional liberal ali não restou comprovada a sua culpa. E aí? E aí não gera obrigação de indenizar o dano. Ah, ela vai ficar caolha? Vai ficar caolha ou contrata de novo o mesmo profissional liberal, o médico, ou outro médico que seja do seu gosto. Tá? Mas se falar, novamente, aqui eu estou reiterando isso, porque eu sei que dá um tilt, né? Fica parecendo, não é possível, vai ficar assim, pessoal. Se o enunciado, mais uma vez, disser não restou comprovado a culpa, acabou, não gera obrigação de indenizar, porque o profissional liberal responde mediante culpa, responsabilidade civil subjetiva. Beleza? E agora eu vou mostrar para vocês que de fato é assim que é previsto, tanto no Código Civil quanto no CDC. No Código Civil está expresso lá no artigo 951. Artigo 951, leitura rápida aqui para vocês. O disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de sua atividade profissional, olha agora os elementos subjetivos, por negligência, imprudência ou ainda imperícia, ou seja, responsabilidade civil subjetiva,
causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causando-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Ponto. E lá no CDC, hein, que é artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Vou abrir aqui para fazer a leitura exata para vocês. Artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Vamos lá. Artigo 14. Primeira leitura do caput, depois eu vou no parágrafo 4º, ok? O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O caput do artigo 14, ele fala da responsabilidade civil objetiva. É isso que nos interessa agora? Não, porque aqui ele sequer falou do profissional liberal. Mas o seu parágrafo 4º traz a exceção. Olha lá no parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Acabou. Trago a responsabilidade civil subjetiva. Logo, preciso demonstrar a sua culpa. Beleza, pessoal? Tranquilos? Deixa eu ver aqui vocês. Priscila, tem que ver a culpa, porque se o paciente não cumpriu o que o médico recomendou, não é isso? Seu raciocínio está certo. Tá bom, Priscila? Tá certíssimo o seu raciocínio. Mas o enunciado, ele precisará afirmar se restou comprovado a culpa daquele médico ou não. Ok? E se o médico fosse empregado do hospital, seria responsabilidade objetiva? Fábio, excelente pergunta. Ainda assim, não. Ele sendo profissional liberal, ele responde sempre pela modalidade subjetiva. Poxa, mas se ele for o funcionário do hospital ainda assim, eu vou te mostrar o porquê. Ali é claro, quando você fala desta modalidade empregado do hospital, eles têm responsabilidade solidária. Na solidariedade, é exatamente isso. Médico e hospital respondem solidariamente. Ponto. Entretanto, para que haja a obrigação de indenizar, quem cometeu, quem teve ali a ação ou omissão de um possível dano foi o médico profissional. O médico, ele responde mediante culpa. Em que, quando que vai entrar todo mundo aí junto e vai pagar pela indenização? Se restar comprovado a culpa daquele médico. Provou a culpa do médico, o médico vai indenizar e o hospital de forma solidária. Beleza? Em que ele é funcionário do hospital, mas não restou comprovada a sua culpa. E aí? Esquece. Não vai ter responsabilidade civil, não gera obrigação de indenizar. Nem por parte do médico, nem por parte do hospital. Ou seja, o hospital, embora tenha responsabilidade civil objetiva, e aí o raciocínio está corretíssimo, ele só vai responder de forma objetiva quando restar comprovado a responsabilidade subjetiva daquele médico. Que é como se fosse uma responsabilidade subsidiária, entre aspas, para a gente entender aqui de forma didática, entre aspas, é como se fosse. Embora eles tenham responsabilidade solidária, a responsabilidade do hospital ela está condicionada à demonstração, à comprovação de culpa daquele médico. E aí sim, todo mundo vai ser obrigado a indenizar aquele paciente. Adoro esse exemplo. Obrigado, Mila. E o peito fica caolho? Gente, fica caolho, tá? Isso, prof, observando a culpa do médico. Exatamente isso, Isa. Sempre, tá? Sempre, entendi, obrigada. Maravilha. Ei, Julie, boa noite. Esqueci de ver o que você mandou pelo direct, tá? Eu vejo e te dou um retorno. Ok aqui? Tranquilos? É assim que funciona. Onde está expresso isso na lei? Código Civil, artigo 951 do Código Civil. E Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Beleza? Daiane, prof, nesses casos é difícil provar a culpa quando se tem? Na prática, tá bom? Na prática, é perícia. Ok? Na prática é perícia e normalmente é restado comprovado ali a culpa do médico. No exame de ordem, o enunciado, normalmente, eles vão falar sobre a culpa. Não restou comprovado a culpa. Quando falar isso, não restou comprovado a culpa, você já pensa imediatamente, opa, pera lá, não restou comprovado a culpa. É profissional liberal? É profissional liberal.
Então não gera obrigação de indenizar, não é isso? É isso, porque não restou comprovada a culpa dele. Beleza? Perfeito. Nesse último exemplo do hospital, do médico e do médico empregado, ok. Ah, maravilha. Você está falando do exemplo. Sim. Pode complementar que se tiver alguma coisa faltando aí daquilo que você queira, tá? Isso, já grita. É isso mesmo, Priscila. Ah! Pá, 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 né? Vai lá e marca a alternativa correta. Daiane, certo? Super claro. Maravilha. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida aí? Agora que é a hora de vocês mandarem, dispararem os seus questionamentos, tá bom? Pode mandar à vontade. Se isso cair na prova, eu grito. Grita pra dentro, tá, Priscila? Porque vai que o examinador ali, né, o fiscal da sala vai em cima de você só por causa disso. Mas pode gritar. Né? Dentro assim, segue o baile, né? Vambora. E aí, pessoal, deu para compreender isso? Eu preciso, olha só o que nós já definimos aqui hoje, né? O que é responsabilidade civil subjetiva, o que é responsabilidade civil objetiva, sua regra no Código Civil, sua regra no Código de Defesa do Consumidor, um exemplo que ele é batata para trazer a sua confusão, para identificar se é subjetiva ou objetiva, já matamos isso também, que é envolvendo aqui o profissional liberal, e já falamos também da modalidade dele, como que ele responde. Prof, você vai falar da culpa concorrente 945? Falo sim, sem problema nenhum. A gente fala isso aqui hoje ainda. Tinha programado não falar, mas como você pediu, eu vou falar, tá? Por mais que a gente passe um tempinho aí da nossa live, agora que o Instagram aceitou várias horas, né? Teve a época que eu fiz 4 horas de live no domingo antes do Covid, hein? Antes do Covid, mas a gente fez isso. Então a gente vai embora aqui para esclarecer o que vocês tiverem em dúvida aí, não tem problema algum. Ok, Fernanda? Prof, então se não restar comprovada a culpa, a responsabilidade continua sendo subjetiva? Continua sendo subjetiva, Fernanda, porque ele é profissional liberal. Ok? Profissional liberal, artigo 951 do Código Civil ou 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Profissional liberal, ele responde mediante culpa. E eles, como têm responsabilidade civil subjetiva, por isso que eles respondem mediante culpa, se não restar comprovada a sua culpa, esqueça, não gera obrigação de indenizar o dano. Ok? Tá bom? De novo. ENC. Ok. Não restou comprovada a culpa. Seja do médico, seja de qualquer profissional liberal. Contador, dentista, dermatologista, enfim, tantos outros aí, exemplos, né, que podemos falar. Mas não restou comprovado a culpa desse profissional liberal. Ele tem a obrigação de indenizar? Não. Não tem a obrigação de indenizar. Beleza? Tá bom? Em que o advogado, né? Aproveitando que o professor Marco Antônio passou por aí pela nossa live, eu fiquei muito feliz com isso. Em que o advogado ele responde perante o Código de Defesa do Consumidor? Não. Ele não responde perante o Código de Defesa do Consumidor. Ele responde perante o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Responde de forma subjetiva, mediante comprovação de culpa, mas perante o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e não perante o CDC. Beleza? Só uma complementação aí para vocês, para que você também não caia na pegadinha. Embora seja profissional liberal, advogado não responde perante o Código de Defesa do Consumidor. Responde perante o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza? Bom, então guardem isso da forma que eu acabei de explicar aqui para vocês. Show, prof, entendo direitinho civil e consumidor, estou muito feliz. Maravilha, Pri, eu também fico feliz quando vocês compreendem. Boa noite, professor, vai ficar gravada essa aula? Vai ficar assim, vou deixar aqui, pode ficar tranquila. Paloma, pode deixar, vou deixar. Opa. Pelo Código de Ética, isso, Luciana, perfeito, pelo Código de Ética. Professor, o comerciante tem responsabilidade subsidiária? No CDC, ela está condicionada a alguns elementos, tá? Ele teria responsabilidade subsidiária, mas depois a gente fala sobre isso, tá bom? Tá bom, Mari? Marili, creio que seja assim a pronúncia, Marili. E aí a gente fala isso daqui a pouquinho, ok? Beleza? Ótimo, muito bem. Definimos então o que é responsabilidade civil subjetiva, definimos o que é responsabilidade civil objetiva. Trouxe aqui para vocês o melhor exemplo de todos que você consegue identificar quando gera a obrigação de indenizar o dano ali cometido na responsabilidade civil subjetiva. O exemplo melhor de todos é o médico, tá?
Prof, me viro a questão da responsabilidade objetiva quando se refere ao contrato de transporte é a regra. No que tange a exceção para a responsabilidade subjetiva dentro desse contrato de transporte, poderia dar algum exemplo? Olha, confia e vai, perdão, tá? Confia e vai. Eu não entendi muito bem o que você está perguntando, mas eu vou falar sobre isso aqui para você de uma forma bem pontual, tá? Contrato de transporte envolvendo relação de consumo é responsabilidade civil objetiva, porque é uma prestação de serviço, ok? Prestação de serviço lá no Código de Defesa do Consumidor. Em que no Código de Defesa do Consumidor tem alguma exceção? Não, não tem nenhuma exceção em relação ao contrato de transporte. Não. Poxa, Henrique, ele é um motorista de aplicativo, por exemplo. Quem responde? Aqui dentro da cadeia de consumo, a gente sempre fala que o aplicativo tem a sua responsabilidade civil objetiva. Beleza? Tá bom? O aplicativo. E o profissional liberal ali, se ele fosse o motorista, né? O motorista como profissional liberal. Demonstrando que ele é motorista como profissional liberal, aí vai depender da forma que foi pactuado aquele contrato. Por quê? Porque um dos critérios que nós temos dentro do contrato de transporte, lá no Código Civil, isso é uma aula de contrato, mas só passando aqui, né, para não deixá-lo sem resposta, lá no Código Civil, quando nós falamos do contrato de transporte, o transportador sempre vai ter responsabilidade perante o transportado, a pessoa ou ainda, né, a coisa, a bagagem. Ele tem sempre uma responsabilidade perante estes, desde que haja uma contraprestação, um pagamento, seja ele direto ou indireto. Ele tem ali sempre a responsabilidade perante este indivíduo. Em que ele responde de forma objetiva, aí entra o ponto. Via de regra, sim, ele responderia... Deixa eu desativar aqui o meu negocinho, né, para vibrar. Esqueci, perdão, gente. Pronto. Peraí. Como que eu tiro isso aqui da frente agora? Bom, vou deixar aqui no canto. Pera aí, gente, não sai daí. Que maravilha, né? Opa, achei. Aê, pronto, resolvido. Não deu até calor agora, né? O aplicativo apareceu aqui, eu não conseguia fechar o aplicativo para voltar para a live. Então, no contrato de transporte, dentro do Código Civil, depende da situação concreta, mas via de regra ele também responderia pela modalidade objetiva, tá bom? Mas isso, como tem que aprofundar no tema envolvendo contratos de transporte no Código Civil, a gente deixa para uma próxima live, tá bom? Mas guarde sempre, responsabilidade civil objetiva, contrato de transporte, ponto. Qual que tem exceção dentro de contrato de transporte para a responsabilidade civil subjetiva? Via de regra, assim como é no CDC, isso não tem. Mas temos situações, jurisprudência, que traz ali a possibilidade de discutir culpa, inclusive de terceiros. Então é por isso que é um tema mais complexo aqui, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais sobre os exemplos. Pode falar sobre responsabilidade civil do fato e vício do produto? Já falo, tá, Johnny? Professor Felipe, um grande abraço. Felipe Rossini, grande abraço. Priscila, professor, aconteceu com minha tia um caso parecido. Ela foi colocar um implante dentário e o dentista avisou que poderia não dar certo por causa da arcada dentária. Mesmo assim ela fez, caiu tudo. Exatamente isso. Ali ela assumiu o risco, né? O consumidor assumiu o risco. Ela consegue processar o médico? Não, por que não? Porque a culpa não é do médico. Beleza? Certíssima a sua orientação, Priscila. Foi corretíssima a sua orientação. Dentista e médico têm responsabilidade de meio, não de fim. Veja só, Julie, quando nós estamos falando do dentista e médico, eles têm ali a obrigação, tá bom? Obrigação de fim. Eles precisam entregar aquilo que eles estão se comprometendo, mas a sua responsabilidade civil ela é subjetiva, ok? Pessoal rindo aí do exemplo da Priscila. Priscila, não sei por que sorri, desculpa. Quase do exemplo mesmo, pessoal. Normal, sem mimimi. O exemplo dela, até ela deu risada, né? Então tá tudo certo.
Bom, vamos lá. Professor, cirurgia estética, como foi o seu exemplo? A responsabilidade é de resultado, certo? Pessoal, não confunda responsabilidade com obrigação, tá bom? Obrigação é de resultado. Isa, tá correto. Obrigação. Você quis dizer não responsabilidade, mas sim obrigação. Obrigação é de resultado. Neste caso acima, esses profissionais liberais podem obrigar os pacientes a assinarem o tal termo de consentimento para esvair a culpa? Olha só, Julie, ele até poderia fazer isso, como foi o caso aí que a Priscila levantou. Falou assim, olha, estou te dando aqui, estou mencionando que a sua arcada dentária não vai dar conta, mas eu quero que você assine aqui se comprometendo que você está ciente disso, né? Sim, aí poderia fazer. Acontece, prof, isso. Tudo bem, prof, obrigada, de nada. Sério, a Priscila falando com a Luciana aí. Maravilha, glória a Deus. Opa, peraí. Sim, isso, obrigado. Obrigação, isso, é isso aí, pessoal. Fiz até uma amiga aqui na sua live semana passada, Luciana Souza, 7420. Maravilha, Priscila, isso é maravilhoso também, né? Quando tá todo mundo aí no mesmo barco, um ajudando o outro, né? Isso é muito bom. Bom, então aqui nós estamos matando responsabilidade civil subjetiva e objetiva, já concluí isso com vocês. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais nos pontos que eu acho aqui que seja crucial. Só não vou passar muito nosso tempo, tá, pessoal? Vou passar o tempo, que eu quero esclarecer algumas dúvidas aqui que surgiram, mas eu não vou passar muito, porque a Beatriz está aqui comigo. Se fosse meu final de semana, a gente ia ficar aqui até, né, a hora que realmente o pessoal fala, professor, hoje já deu, né? Já deu cansaço, vamos embora. Encerra a live, pelo amor de Deus, né? For the love of God. Mas vamos lá. Deixa eu pontuar aqui algumas coisas com vocês. Bom, dentro do Código Civil, o que eu quero que vocês prestem muito, mas muito atenção? Primeiro, o rol do artigo 932 do Código Civil, 932 do Código Civil, traz a responsabilidade civil solidária. 932 do Código Civil traz a responsabilidade civil solidária, ou seja, todo mundo vai responder junto, independentemente do ato ser cometido ali pelo terceiro. Olha só, 932. São também responsáveis pela reparação civil, isso você já sabe, porque eu já dei o exemplo da criancinha, falando Deus te abençoe lá na BMW do rapaz. Inciso 1. Os pais em relação aos seus filhos que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Inciso 2. Da mesma forma que seria ali a interpretação pelo inciso 1, o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições. Ou seja, o tutor com o seu tutelado e o curador com o seu curatelado, que se acharem ali nas mesmas condições. Quais condições? Daquele indivíduo, de fato, está administrando, né? Ser ali o seu responsável, ok? Seu responsável daquele tutelado ou daquele curatelado. Beleza. Inciso 3. O empregador ou o comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho, que lhes competir, ou em razão deste. Olha só, o inciso 3, ele fala de responsabilidade solidária do mesmo jeito que define ali já o caput, e ele fala, se tiver ali o empregador, este responde pelos atos cometidos pelo seu empregado. Poxa, você está ali num hotel, você foi xingado pelo funcionário do hotel, você vai processar quem? Opa, o empregador, ou seja, o hotel. Esse inciso é importante, tá bom? E já vou complementar com vocês falando que todos esses daqui que nós estamos analisando, eles têm responsabilidade civil objetiva. Já falo isso para vocês, a definição da própria disposição legal, ok? Já a gente chega lá. Então veja, no inciso 13 a gente fala do empregado com seus empregadores, entra aqui na sua responsabilidade solidária, porque assim define o caput do 932. O inciso 4, e isso aqui traz uma confusão com o inciso 3, mas não tem nada a ver. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Donos de hotéis, hospedarias e etc., eu quero que você pense, por exemplo, em um albergue. Eu quero que você pense, por exemplo, no hostel da vida. Estes têm responsabilidade por aqueles que estão no seu estabelecimento. Essa responsabilidade ela é solidária e, consequentemente, objetiva, porque a lei afirma que ela é objetiva. Já eu demonstro isso para vocês.
E por último, inciso 5, os que gratuitamente houverem participado nos produtos de crime até a concorrente quantia. Produtos de crime também respondem aqui? Sim, se você tiver ali participado nesses produtos de crime, eventualmente, por mais que seja gratuito, você responde solidariamente na esfera civil por estes crimes cometidos. Certo? Onde fala que a responsabilidade civil disso ela é objetiva? Artigo 933, ele afirma isso. Olha lá. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, ou seja, independentemente da culpa desses indivíduos, responderão pelos atos praticados por terceiros ali referidos. Compreenderam? Beleza? Perdi o artigo, prof. A gente está falando do 932, tá bom? E agora também o 933. Julie, já falo a respeito disso. Isso, maravilha. Ótimo. Todo mundo compreendeu isso? Ricardo, ok? Manda aí o joinha, pessoal, por favor. Quem compreendeu, só manda o joinha aí para mim para eu ter noção. Luciana, sim. Maravilha. Esqueci minha água aqui hoje. Sim, obrigado. Maravilha, Pri. Eu que agradeço aí mais uma vez. Bom, então vocês já entenderam aqui a responsabilidade solidária do 932 e também objetiva, porque o 933 afirma isso, que estes respondem de forma objetiva pelos indivíduos aqui inseridos nos seus incisos. Beleza? Matamos isso. O que eu quero que você preste atenção? Ótimo, pessoal, que bom. Fico contente. Dayana, Marili, obrigado, Edione. Confie, vai. Obrigado, pessoal. Obrigado, Noélio. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, pelo feedback mais uma vez. Muito bem, pessoal. Então aqui como que funciona essa sistemática, daquilo que eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção. O artigo 928. Por que o artigo 928 você está trazendo assim do nada? Já estava aí 932, 933. Por conta do seguinte, o 928 ele já foi objeto de uma questão lá em 2018, salvo engano, assim que nós fomos lá para o meu, para o seu, para o nosso curso, e caiu uma questão onde falava de uns pais empresários, e esses pais tinham uma filha, e a filha criou um blog, algum canal assim na internet, onde ela denegria a imagem dos coleguinhas. E ali nessa que denegria a imagem dos coleguinhas, o enunciado ele perguntava como que seria a responsabilidade dessa criança em relação aos seus pais, se eles responderiam, se não responderiam, enfim. Eles tentaram fazer um enunciado até bacana, só que eles fizeram uma salada mista ali depois, fizeram uma salada danada com os institutos. Por quê? Eles trouxeram o 928, que eu vou explicar aqui para vocês, e confundiram com o 932, inciso 1, quando fala da responsabilidade solidária e objetiva desses indivíduos. Como assim? Olha só a leitura do artigo 928, eu vou explicar ele para vocês. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por eles responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Vou repetir. Os incapazes respondem pelos prejuízos que causar. Quem são incapazes? Os filhos, por exemplo. Se as pessoas por eles responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo, ou seja, eu não tenho obrigação de reparar um dano de um incapaz que não tenha ali minha responsabilidade, não seja de minha responsabilidade, ou não dispuser de meios suficientes. Meios suficientes para o quê? Para trazer ali essa responsabilidade e responder pelos prejuízos. Muito bem, aí vem lá o parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, ou seja, equivalente, proporcional, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou pessoas que dele dependem. Ponto. Quando a gente fala desse indivíduo no 928 e fala do seu parágrafo único, o raciocínio é único e simplesmente o seguinte. Quem vai responder pelos prejuízos que o incapaz ocasionar? 928.
as pessoas por ele responsáveis, como diz lá o 932, inciso 1. Entretanto, o 928 ele fala, não vai trazer aqui essa responsabilidade daqueles indivíduos se ele não for o responsável ou não tiver meios suficientes para fazê-lo, ou seja, não tiver condições para fazer, para indenizar. Opa, então pera lá, Henrique. Então, se os pais de uma criança não tiver condições de indenizar pelo ato cometido pela criança, é a criança que responde? Isso. Exatamente isso. E o enunciado foi aí que ele fez uma salada mista do caramba. Porque ele quis falar da criança, ao mesmo tempo com a responsabilidade do 932, inciso 1. Entenderam qual que é o problema que trouxeram nesse enunciado? Porque quando a criança pode ser responsável, Henrique? Pode. Quando o quê? Eventualmente aquele indivíduo não for obrigado, não tiver ali... já vou explicar, Priscila. Quando aquele indivíduo não for o responsável pela criança, ou ainda se eventualmente não dispuser de meios suficientes para fazer, não tenham condições de arcar com essa indenização. E aí quem responderia? A própria criança. Em que agora já era, né? Desconcentrei, não entendi nada. Vamos lá, vou dar exemplo para vocês vão compreender. Lembram-se da Maísa? Pois é. A Maísa, quem sustentava seus pais? A própria Maísa. Suponhamos que ali os pais da Maísa, que são responsáveis por ela, né? Eventualmente a Maísa cometesse um dano, fossem ali processar os seus pais, ela como incapaz. Beleza? E os seus pais não tinham condições financeiras de reparar aquele dano. Ou ainda, que não tivesse como se manter ali se fosse pagar o prejuízo cometido pela Maísa. Certo? Ok. Mas e a Maísa? Ela tem condições? De sobra, Henrique. Ela tem ali uma conta voluptuosa, né? Rica, milionária. Rica, rica! Pois é, rica. E aí que vem um ponto. Poxa, se ela tem condições de reparar o dano, como é que eu vou obrigar os pais dela que não têm condições de reparar o dano cometido por ela? Viram por que a banca se confundiu quando elaborou esse enunciado? Por quê? Porque o próprio artigo ele traz uma condição. Essa obrigação de reparar o dano, ela só vai ser diretamente da criança se não tiverem condições financeiras para fazê-lo. Aí a criança que responde. Henke, ainda assim não entendi. Então vamos lá, vou te dar um outro exemplo. Todo mundo pobre, só que aí, ali a filha do casal recebeu como doação um bem que está lhe dando uma renda. Não foi o papai nem foi a mamãe que deram para a criança. Ela ganhou. Alguém doou, um tio, uma avó, um bisavó, um amigo do pai, não importa. Mas alguém deu. Opa, foi lá e recebeu o bem como doação. E dessa doação, ela botou para alugar. Os pais acharam melhor botar para alugar e a criança ali vai vivendo da renda. Eles usam a renda toda para manter a criança. E os pais ali são bem necessitados. Poxa, a criança foi lá e cometeu um dano. Como é que eu vou obrigar os pais a pagarem por esse dano da criança? Eles não têm condições. Mas e a criança? Opa, a criança tem um bem. E além disso, ela recebe uma renda fixa por conta do aluguel deste bem. Se os pais não vão ter condições de pagar, recebe ali meio salário mínimo, né, um salário mínimo, e a criança recebe 3 salários mínimos por conta do aluguel, nada mais justo que faça o quê? Opa, pera lá. Criança, você cometeu dano, não foi? Pois é, o seu patrimônio vai responder. Vamos puxar aqui, então, essa indenização. Compreenderam como que funciona? Por isso que a banca lá em 2018 escorregou. Fez a salada e teve que acabar por anular a questão. Porque eles colocaram tudo como solidário. E tudo como objetivo. Não, responde. E salvo engano eles colocaram ainda... solidário, foi isso mesmo. Foi solidário. Eles não colocaram da forma que está condicionado no 928. É subsidiário. Se não tiver condições, opa, aí a criança responde. Certo? Beleza. Ótimo, estava no simulado. Eu lhe confesso que em civil não tinha conhecimento dessa questão específica, tá bom? Questão de simulados no meu curso hoje, em que os pais não tinham condições financeiras, mas a própria adolescente tinha. Assim a adolescente responde isso, olha só que maravilha,
Nem sabia disso. Olha o Deus aí nos abençoando, hein? Vai cair, hein? Vai cair na prova e o seu nome estará na lista de aprovados. Amém? Amém, glória a Deus, que assim seja. Olha que maravilhoso, que bênção nessa nossa live de hoje. Tarcísio, isso, questão do nosso simulado, ótimo. Olha só, então quem não fez o simulado, dá uma olhada lá, que salvo engano tem como fazer, viu? Ainda tem como fazer. Nem se os pais, e se nem os pais e nem a criança tiver condições de fazer, aí desculpa, vai em cima do pai do mesmo jeito. Aí é uma exceção da exceção, né, Paloma? Mas são os pais que responderiam. No mínimo errei no simulado, não tem problema, Priscila. É hora de errar, é no simulado mesmo, ok? Vai cair em nome de Jesus, amém, amém, estou vendo, é isso aí, que assim seja. Certo, pessoal? Olha só, nem sabia disso, fiquei muito feliz agora de saber que foi cobrado aí no nosso simulado. Então vejam a importância, por vezes, da compreensão daquilo que está na lei, pessoal, isso tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, eu reitero aqui. Segunda fase, é claro, é bem mais fácil, porque a lei está com você ali, né, está do seu lado, é só você passar os olhos, consultar e você vai responder de forma correta. Mas a primeira fase é isso também, é ler a letra da lei, tá? E treinar as questões, ok? Vamos gabaritar civil por causa das suas aulas. Amém, Priscila, amém. E aí vocês mandam lá pro chefe, por favor, tá bom? Pros chefes, né? Por favor, para me dar uma força aí lá com eles, para subir minha moral lá com eles, tá bom? Bom, então muito bem, matei isso aqui com vocês. Aquilo que eu havia me comprometido aqui pelas dúvidas que surgiram na live, já tô aqui 20 minutos me estendendo, mas essa aqui eu me comprometi, eu quero falar com vocês. Em relação a culpa concorrente, salvo engano, que me perguntaram sobre isso, sobre a culpa concorrente, como que funciona. Bom, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre culpa concorrente, pessoal. Primeiro, culpa concorrente, né, já fala, o próprio nome já traz a sua interpretação. Os agentes concorreram para o evento danoso. Em que quais são os exemplos, já que é no exame de ordem, tanto primeira fase quanto segunda fase? Os exemplos são os mesmos. O indivíduo estava passando em um sinal vermelho. O outro, por sua vez, passou no sinal verde, mas em alta velocidade e ainda alcoolizado. Naquele momento, eles colidiram o veículo. Ambos concorreram para o evento danoso. Ora, se ambos concorreram para o evento danoso, a indenização tem que ser proporcional ao dano ali cometido por ambos, participado ambos os indivíduos, pela participação de ambos os indivíduos. Amém. Obrigado, Pri. Beleza? Tá bom? Então, aqui nesse evento danoso, houve culpa concorrente. A indenização tem que ser proporcional, a cada um deles. Beleza? Culpa concorrente 945, que é assim que ele dispõe. Leitura do dispositivo. Se a vítima tiver concorrido culposamente para evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor. Compreenderam? Ou seja, teve culpa concorrente, eu não posso quantificar a indenização lá em cima, tem que ser proporcional à culpa dos agentes. Ah, professor, mas se aquele sujeito não tivesse avançado o sinal vermelho, Henk, não teria cometido dano. Sim, assim como o indivíduo que estava em alta velocidade, também se ele não tivesse bebido, ele provavelmente conseguiria frear o veículo antes de colidir com aquele indivíduo que avançou o sinal vermelho. Isso é culpa concorrente. Isso é a culpa concorrente. Me fiz aqui entender do 945? Não me lembro quem foi que perguntou, mas eu lembro que ficou aqui na minha memória, que perguntaram, professor, o 945 que fala da... Eu não falei, não sei se falaram da culpa concorrente, mas eu sei que falaram 945. E o 945 é culpa concorrente. Tá? Me dê um alô aqui, me respondem aí, por favor, me dê um feedback para ver se deu para compreender aqui a culpa concorrente, como que funciona. Por favor. Manda só um joinha, pessoal. Henk, deu para compreender ou não? Não deu para compreender, eu explico novamente. Perfeito, obrigado, Daiane. Então, maravilha. Aqui a gente já... Ótimo, obrigado, Confio, vai. Ótimo. Ou seja, aqui a gente já consegue delimitar, foi você mesmo, foi você mesmo, isso aí. Obrigado mesmo. Ou seja, aqui a gente já consegue quantificar. Ei, Giovana, minha amiga, um beijo grande. Aqui a gente já consegue quantificar tudo bonitinho. Beatriz aqui. Tudo bonitinho. Certo? Maravilha.
Henk, poxa, você falou também que talvez iremos falar aqui do fato do produto ou do serviço, né? Vamos combinar o seguinte, pessoal. Nessa aula de hoje eu falei muito de responsabilidade civil no Código Civil, e aí na próxima aula eu me comprometo a concluir, ou melhor, na próxima aula, que aí seria no próximo sábado às 8 horas, tá? Todo sábado vamos fazer live aqui às 8 horas. Eu me comprometo com vocês em falarmos do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e aí eu quero comentar ainda algumas coisas do Código Civil, tá? Então a gente fala do CDC, o fato do vício, tanto do produto quanto do serviço, que eu tenho certeza que isso é uma dúvida corriqueira aí na cabecinha de vocês, então a gente mata isso. E também falamos a respeito de outros dispositivos do Código Civil que eu quero falar com vocês, tá bom? No caso de queda de morador no hall do prédio, o condomínio é responsável? Via de regra, sim, Marcelo, o condomínio ali seria responsável. Quando que o condomínio não é responsável, Henk? Se ele tiver deixado ali o aviso que o chão estava molhado para tomar cuidado de descer, né, as escadas, por exemplo, ou estar ali no hall se apoiando no corrimão. É, cara, é topzera, né? Eu vi você lá de moto, tá? Vamos ver se a gente combina aí uma volta aí de moto, tá bom? Certo, pessoal? Espero ter esclarecido sua dúvida aí, tá, Marcelo? Maravilha! Nas próximas, traz obrigações, professor. Daiane, vamos fazer o seguinte, na próxima live, já deixo aqui estipulado com vocês, CDC, e complementar aqui os dispositivos que eu quero falar com vocês do Código Civil, e aí numa próxima eu falo sobre obrigações. Podemos combinar assim? Tá? Aí a gente fala sobre obrigações. Mas obrigações também é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo mesmo. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida aí que eu possa auxiliá-los aqui rapidamente? Dê um alô. Ou está ok aqui dentro daquilo que nós abordamos, se todo mundo compreendeu, está tudo perfeito. Deixa eu ver aqui. Ótimo, aqui parece que está todo mundo ok. Opa! Caramba, aqui é... Qualquer coisinha aqui já... Eu não sei se o celular de vocês também é assim, né? Beijo, minha amiga. Muito obrigado por nos ajudar no seu sábado. Imagina, Noélia. Eu que agradeço que a participação de vocês, a permanência de vocês aqui, né, comigo. Me dando esse apoio, me dando esse carinho, esse feedback aí. Isso é maravilhoso. Essas lives só existem, pessoal, porque vocês estão aqui conosco. Eu estou aqui com vocês, vocês estão aí comigo, porque senão acaba até desmotivando um pouco, né? Mas isso é motivador quando vocês estão aqui. Obrigado mesmo, tá? Firme no plantio que em breve irá colheita, eu tenho a convicção disso. Tá bom? Eu que agradeço, Luana. Obrigado pela presença. Giovana, um beijo, obrigado. Isso aí, ó, Marcelo. Vamos escolher o plantio. Isso aí, tamo junto. Estou muito contente com as aulas. Ótimo, Pri, obrigado. Obrigado, mestre. Super beijo na Bia. Pode deixar de... Só gratidão, prof, pela sua disponibilidade. Imagina, podem contar aqui sempre comigo. Obrigado, prof, pela dedicação conosco. Eu que agradeço a participação aqui e a presença de vocês. Ah, Pri, obrigado. Fico feliz, vai dar tudo certo. Já deu certo. Confie, tenha fé. Já deu certo. Vamos seguir aqui no plantio e a colheita ela é certa. Tenha certeza disso. Tá bom, meus amigos? Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, pela gentileza de vocês. E qualquer coisa, me dá um grito lá no Instagram. Pode mandar um direct se eu demorar um pouquinho para respondê-los. Reitere a mensagem para que ela volte aí ao topo. Eu consiga visualizá-la e, consequentemente, responder. Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo. Tá bom? Beijo grande, pessoal. Fique com Deus. Um excelente sábado para vocês, um excelente domingo e um excelente carnaval para aqueles que conseguirem aí descansar um pouco, tá? Para quem não for descansar, segunda-feira estamos lá junto no nosso curso, estudando. Teremos a nossa aula em Direito Civil. Tá bom? Muito bem, estamos combinados então, final de semana, o próximo sábado, Código de Defesa do Consumidor, e vamos complementar aqui os dispositivos do Código Civil, mas lá no Código de Defesa do Consumidor é o essencial, vai ser o foco principal, tá? Beijo grande, pessoal, fiquem com Deus, qualquer coisa me grita, beijo, obrigado pela participação de vocês, tchau!